Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, os bastidores do Corinthians, vai e vem no mercado da bola e muito mais. Sejam todos bem-vindos! Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Não se esqueça, faça sua inscrição também no canal TV Sempre Timão, o link aqui na descrição do vídeo. Vamos saber as últimas, vai e vem do mercado da bola. Corinthians toma a decisão. 2 podem sair, 1 já foi anunciado em outro clube. Pessoal, começa a dança das cadeiras, né? Pedro Henrique e Pedro Raul já tiveram uma decisão do Corinthians. O clube liberou os jogadores para negociarem ou, quem sabe, acertarem com outra equipe. Corinthians já avisou ambos que se aparecer uma oportunidade nesta janela de transferências que seja boa para as partes, eles serão liberados. Corinthians falou que não vai segurar ninguém. Pedro Raul é centroavante. Corinthians contratou o jogador do Toluca do México. Cerca de 25 milhões de reais foram investidos na transação envolvendo Pedro Raul. Infelizmente, a expectativa foi muito grande e ele não correspondeu em campo. Já Pedro Henrique foi contratado do Internacional. O Corinthians pagou cerca de 2 milhões e 900 mil reais. Entretanto, também foi outra decepção, não correspondeu em campo. A diretoria do Corinthians vê que a próxima janela que será aberta agora no início da temporada 2025 será a chance dos jogadores de terem novas oportunidades, mas em outros clubes. Além disso, o Corinthians entende que a saída deles abrirá um espaço aí na folha salarial e também a possibilidade de contratar outros jogadores pontuais para posições que necessitam desses atletas para reforçar o elenco. Lembramos que 3 jogadores já foram dispensados. Matheus Araújo, que já se encontrou, já foi contratado, na verdade, por outra equipe. Caetano e Juan Oliveira. A diretoria ainda estuda a situação de Giovani, que não deve renovar. Falando aí do Matheus Araújo, foi dispensado do Corinthians e já acertou com outra equipe. Ele foi anunciado como novo reforço do Ceará. Ele deixou o Timão sem custos, já que o vínculo do jogador terminaria no dia 31 desse mês. Ele foi mais uma cria do Terrão, campeão pela seleção de base do Brasil, pelo Sub-17, atuou em 45 jogos pelo profissional, mas era tido como uma grande promessa, Enfim, também foi um jogador aí que não teve tantas chances, quando teve, não correspondeu e saiu do Corinthians. As oportunidades que Matheus Araújo teve no Corinthians foi quando o clube era comandado por Mano Menezes. Naquele ano, o atleta disputou 31 jogos e marcou 2 gols. A partir disso, com as mudanças técnicas, ele foi perdendo cada vez mais espaço, foi preterido, estava encostado aí no Corinthians, E o Timão achou por bem, para a melhora aí das partes, que ele fosse liberado, que não houvesse uma renovação contratual. E ainda, atualizações sobre Paul Pogba. Pessoal, mais um dia aí do capítulo novela Pogba no Corinthians. A gente não sabe qual será o desfecho. O que temos de informação é que vazou no jornal AS da Espanha a notícia de que Pogba estaria mais interessado em atuar nesta temporada no futebol francês, porque ele quer retornar à sua seleção, a seleção francesa, com o intuito de disputar a Copa do Mundo 2026. Segundo fontes, o meia estaria seduzido pela ideia de voltar a atuar na França. Ele saiu da França muito novo, com 17 anos, foi para a Inglaterra, desde então fez aí a sua carreira em outros clubes, mas não em seu país de origem. O Olympique de Marseille é um time aí que aparece como provável destino. As fontes garantem que Paul Pogba está interessado em retornar ao seu país para que possa ter chances de ser um dos convocados para a Copa do Mundo 2026, já que na última edição ele não pôde atuar porque estava contundido. Quanto às atualizações sobre uma provável chegada de Pogba ao Corinthians, enfim, as notícias ainda são divergentes, O staff do jogador teria pedido entre 4 milhões e 4 milhões e meio de reais para fechar com o Timão. A diretoria entende que é um valor absurdo, muito alto.
A diretoria analisa uma oferta de 3 milhões de reais em salários mensais, mas ainda busca uma parceira para bancar a viabilidade desse negócio. Em entrevista à rede ESPN há cerca de 2 meses, o jogador, que não disputa uma partida há mais de um ano, falou que está bem, que está pronto para voltar aos gramados. Abre aspas. Eu me sinto ótimo. Para ser sincero, me sinto bem. Estou muito determinado a voltar, treinar e estar em campo com os meus companheiros e apenas jogar bola. Apenas jogar bola, disse Pogba. E ele seguiu. Quando algo que você tanto ama é tirado de você, é quando você mais aprecia. Agora vejo futebol de uma forma diferente e vou aproveitar cada momento que tenho até o final da minha carreira. Porque passei em um teste, provei algo parecido com o que aconteceria no final da minha carreira, quando não jogarei mais. Então, eu só quero valorizar, curtir e fazer as pessoas curtirem também. É diferente, falou Pogba. O jogador rescindiu o contrato aí com a Juventus da Itália, porque nem poder treinar lá ele podia, em virtude aí da suspensão por doping. Agora ele quer voltar, quer ter mais uma chance em sua seleção. Entretanto, o Corinthians tem que viabilizar um parceiro. A Esportes da Sorte teria se oferecido para arcar com até 2 milhões de reais em salários mensais. Corinthians quer um novo parceiro aí para bancar o restante, cerca de 1,5 milhão de reais, né? Seriam 2 parcerias, mas o staff do jogador, além de tudo isso, ainda quer direitos de imagem e outras verbas aí para fechar com o Corinthians, que seria um valor muito alto mensal. Enfim, Corinthians busca aí, né, uma parceria para viabilizar a contratação do francês, mas aquela empolgação inicial, eu sinto que meio que arrefeceu com as altas pedidas do staff do jogador. Entretanto, a novela não está finalizada ainda e a gente terá com certeza cenas dos próximos capítulos em breve. E mais, definido, adversários do Corinthians na pré-Libertadores. Pessoal, após flertar com rebaixamento por várias rodadas do Brasileirão, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em alta e já mira os próximos desafios. O clube precisará superar 2 adversários para chegar à fase de grupos. A pré-Libertadores já começa agora, no início da temporada, e a gente detalha o caminho do Corinthians nesta tão importante competição internacional. O Corinthians irá enfrentar o Universidade Central da Venezuela na segunda fase da pré-Libertadores. Avançando, o Corinthians terá como adversário o vencedor de Barcelona de Guayaquil e Blooming ou El Nacional pela frente. A competição sul-americana começa no dia 19 de fevereiro, às 21h30, horário de Brasília, quando o Corinthians enfrenta, fora de casa, a Universidade Central, lá em Caracas, na Venezuela. O jogo de volta acontece no dia 26 de fevereiro, 21h30, horário de Brasília. O Timão decide aí a vaga, a próxima fase, jogando em seus domínios na Neoquímica Arena. Lembrando que Libertadores não tem jogo fácil, é entrar concentrado 200% para que não tenhamos surpresas desagradáveis. E mais, Davi Luiz interessa ao Corinthians? Vamos saber. O Corinthians atua em 2 frentes. Trazer um zagueiro para fazer dupla com André Ramalho e mais um atleta versátil, principalmente alguém que possa atuar pelas pontas. No quesito zaga, no quesito defensivo, Davi Luiz, que tem 37 anos, já foi um jogador muito cobiçado em Parque São Jorge, mas por N motivos não acertou. Mais uma vez o nome dele volta a ser cogitado nos bastidores do Alvinegro. Davi Luiz também estaria na mira de Vasco da Gama e Fortaleza, além do Corinthians. Porém, para que ele possa se acertar aí com qualquer clube, vai ter que diminuir a pedida salarial, né? Já que no Flamengo ele recebia cerca de R$1.500.000 por mês. Davi Luiz, em 2018, externou seu desejo de atuar no Corinthians, já que é torcedor do Timão. Esse aspecto é visto como muito positivo. À época, ele deu uma entrevista ao canal do Pilhado e falou o seguinte, abre aspas, por que não ter a oportunidade de viver o que todo mundo fala que é muito bom, a paixão e tudo? É pressão, mas eu gosto de pressão, sempre joguei com pressão na minha vida. Sou corintiano desde pequeno, nunca escondi, fecha aspas, afirmou Davi Luiz. A situação dele lá no clube do Rio de Janeiro ainda é indefinida e o Davi Luiz já começa, o staff dele já começa a receber e analisar as propostas para uma eventual transferência. E você, acha que Davi Luiz caberia no Corinthians ou já passou de fase, já passou do tempo? Deixa aqui nos comentários. E mais,
Corinthians sondou Santiago Rodrigues? Valor para fechar o negócio assusta. O Corinthians teria sondado a situação aí do jogador Santiago Rodrigues, meio-campista de 24 anos de idade, mas as conversas não avançaram. O atleta defende o New York City dos Estados Unidos. O contrato dele com a equipe norte-americana só termina em dezembro de 2027 e o interessado em tirar o jogador do clube norte-americano teria que desembolsar cerca de 6 milhões de euros, mais ou menos 38 milhões de reais. Corinthians quer aí negociar com os jogadores que estão em fim de contrato para diminuir o montante investido na contratação, se não zerar, apenas arcar aí com salários, luvas e outros benefícios. O Timão manifestou interesse em contar com o jogador, já que ele é tido como meia versátil, capaz de atuar mais centralizado ou pelos flancos. Entretanto, os valores e condições aí que foram pedidas pelo clube norte-americano tornaram ou quase que impossibilitaram as chances de negócio. Na última temporada, o uruguaio disputou 32 partidas pelo New York City, marcou 12 gols e distribuiu 6 assistências. Falou Fábio Santos. Elogios e Corinthians forte. Pessoal, o ex-lateral esquerdo do Corinthians, Fábio Santos, destacou que o Timão vem forte para a temporada 2025. Aliás, ele fez aí referência e elogios a Matheus Bidu, seu ex-companheiro. Abre aspas. Fico muito feliz, ele não teve muitas oportunidades no primeiro semestre, começou a jogar mais no segundo semestre, com a chegada do Ramon Dias. Eu torço para que ele evolua cada vez mais. Tecnicamente, ele é muito bom jogador. Precisa evoluir em algumas questões defensivas, que ele, inclusive, já mostrou evolução. Com um time melhor, bem armado, é natural que potencialize o jogo dele. Espero que ele possa fazer no 2025, como foi esse segundo semestre. Eu torço sempre pelos amigos e quero que o Bidu tenha um ano maravilhoso também, afirmou Fábio Santos. Sobre as tretas administrativas envolvendo os bastidores do Corinthians, Fábio Santos saiu pela tangente, abre aspas. A minha relação com o Corinthians sempre foi muito boa, independente da diretoria. Acho que o jogador tem que se envolver o mínimo possível com quem é o presidente, o diretor, e jogar pelo Corinthians. O profissionalismo pede isso. Sempre tive uma relação franca, aberta e boa. Infelizmente não trabalhei com Augusto, então não posso dizer. Mas o jogador quer ajudar dentro de campo. Sempre vamos comprar a briga de quem for o presidente, independente se é de uma ou de outra chapa. Todos os presidentes com quem eu trabalhei sempre tive uma boa relação. Torço para que Augusto possa trabalhar tranquilo e fazer uma grande gestão para que o Corinthians volte a conquistar um título, declarou Fábio Santos.